Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a apresentação do nosso sexto volume do Plano de Estudo Tutorado de Geografia para o primeiro ano do ensino médio. Então, o objetivo é apresentar quais são os conteúdos das 4 semanas e depois, logo na sequência, explicar a matéria referente à semana 1. Então, ao longo do mês de novembro, o nosso PET volume 6 vai trabalhar com o conteúdo Sistemas Técnicos e Cartografia na primeira semana. Na semana 2, aqui está escrito elementos e fatores climáticos, mas lá dentro o conteúdo são projeções cartográficas, tá bom? Então, aqui está um errinho. A semana 3, o conteúdo são os tipos e modelos de representações cartográficas. E, por fim, a última semana do mês, nós trabalharemos os mapas e seus tipos. Então, tá aqui, queridos alunos, esse é o conteúdo do nosso mês de novembro. Vamos então começar com a semana 1. Vejam que nós vamos trabalhar com o eixo temático as geografias do cotidiano. O nosso tema é cartografia. A habilidade a ser desenvolvida nesta aula é a seguinte: eu espero que você saiba, a partir dessa aula, utilizar as linguagens cartográfica, gráfica, iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para que você possa se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Nosso conteúdo, como eu disse e reforço, é cartografia. Então, vamos começar aqui com a definição de cartografia. É uma ciência da representação gráfica da superfície terrestre. Está aqui a definição de cartografia. Além disso, ela trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. A ciência cartográfica está muito ligada às coordenadas. O que são coordenadas geográficas? São utilizadas para localizar um determinado ponto na superfície terrestre. Como que as coordenadas geográficas localizam um determinado ponto na superfície terrestre? Elas utilizam medidas a partir da latitude e longitude. Lembrando que a latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Por sua vez, a longitude é a distância de qualquer ponto na superfície terrestre até o meridiano de Greenwich, também é medida em graus. A coordenada geográfica é a junção dessas duas medidas, latitude e longitude. Lembrando que a latitude varia de 0 até 90 graus no hemisfério norte e 0 até 90 graus no hemisfério sul. Por sua vez, a longitude varia de 0 a 180 graus no hemisfério leste e 0 a 180 graus no hemisfério oeste, certo? A cartografia é muito importante para o ensino de geografia porque ela representa espaços. E o objetivo principal da geografia é o estudo e análise do espaço geográfico. Então, a cartografia acaba sendo uma ferramenta para que nós possamos estudar o espaço geográfico. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história da cartografia. Acredita-se que os primeiros mapas tenham sido traçados no século VI a.C. e que esse traçado teria sido feito pelos gregos, principalmente porque eles faziam muitas expedições militares e de navegação. O mapa mais antigo, encontrado até hoje, foi confeccionado na Suméria em uma tábua de argila e ele representava um estado. Para se confeccionar um mapa, a primeira coisa que é preciso fazer é reduzir a superfície a ser representada. Então, se você quer representar o globo, você tem que fazer uma redução da superfície da Terra para que ela possa caber no papel. Ou então, não vai ser possível fazer um mapa, certo?
Normalmente, mapas que representam a Terra como um todo fazem uso de uma pequena escala, porque é preciso reduzir em muito o espaço real a ser representado. Beleza? A transformação de uma superfície que é esférica em uma superfície plana demanda muito trabalho. E a transformação tem um nome, é a projeção cartográfica. Então, você projeta num plano, um plano cartográfico, uma superfície que na verdade é esférica. Esse nome, né, essa ação tem um nome que é a projeção cartográfica. Falando um pouquinho sobre a pré-história, né? Na pré-história, os grupos humanos pré-históricos, eles faziam uso da cartografia, mas era uma cartografia muito rudimentar e ela era usada principalmente para delimitar territórios de caça e de pesca. Na Babilônia, foram encontrados mapas em madeira, mapas feitos por Eratóstenes e Hiparco. Esses dois cartógrafos foram muito importantes porque eles construíram as bases do que se tornou a cartografia moderna, que utiliza um sistema, como eu já disse, de latitudes e longitudes, ou seja, de coordenadas geográficas. Ptolomeu desenhou mapas no papel com o mundo dentro de um círculo. Com o período dos descobrimentos, falando aí já do século XV, do século XVI, os dados que foram sendo coletados nas viagens permitiram que os mapas se tornassem mais exatos. Então, isso é algo bem importante. Hoje em dia, a cartografia é feita por modernos meios, como, por exemplo, as fotografias aéreas, técnica chamada de aerofotogrametria, e o sensoriamento remoto, que são imagens captadas por satélite. No caso da aerofotogrametria, que são as fotografias aéreas, são fotos realizadas em aviões com câmeras específicas, certo? Hoje em dia, com os recursos dos computadores, os geógrafos têm maior precisão nos seus cálculos, né? Então, eles criam mapas cada vez mais precisos. Assim também como as fotografias aéreas são cada vez mais precisas e são complementadas apenas pelo trabalho do topógrafo, que vai realizar a complementação das fotografias lá no próprio terreno. Agora vamos pensar um pouquinho, não dos problemas, eu diria nos desafios da cartografia. O principal desafio seria que é uma dificuldade representar uma realidade física em um plano. É sempre um desafio, porque você tem que reduzir o espaço, então não é uma tarefa simples. Sobretudo quando essa representação envolve o globo terrestre, que é muito grande e é uma superfície esférica. Lembrando que o papel é uma superfície plana, então não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, né? Por isso que aqui o PET fala que o primeiro problema da cartografia está no fato da Terra ter uma superfície esférica e aí ela precisa ser representada num plano. Então essa representação ela nunca vai ser perfeita, por isso que eles colocam aqui como impossível. Dá para representar, mas sempre vai ser uma representação imperfeita, beleza? Então, olha, é o que eu estou colocando aqui, ó. O segundo problema está no fato de que essa esfera não é perfeita. Então, olha, assim como a superfície da Terra não é perfeita, a representação dela num plano também não será perfeito, beleza? Houve um matemático que tentou minimizar esse problema dessas distorções da superfície do planeta Terra e elaborou o conceito de geóide para se referir a esse formato irregular do planeta Terra, que é uma superfície esférica, mas não é uma esfera perfeita. Por exemplo, os polos são achatados e o relevo é bastante irregular, né? Então, é isso que seria o geóide. Já no caso do segundo problema, fica muito difícil resolvê-lo totalmente, que é o fato de representar num plano, né? Por que é muito difícil? Porque você vai, como eu já disse e reforço, pegar uma superfície que é uma esfera imperfeita e projetá-la num plano. Então,
imperfeições vão acontecer. É por isso que foram elaboradas as projeções cartográficas. As projeções cartográficas buscam representar a Terra em um plano. Só que essa representação é feita de diferentes maneiras e sempre acontece uma distorção. Ora, essa distorção pode ser na forma dos continentes. Ora, a distorção pode ser das suas áreas. E há situações em que a distorção acontece em ambos, tanto quanto na forma dos continentes quanto em suas áreas. Mas isso é assunto para a semana 2, beleza? Então, um beijo e até amanhã com a nossa aula de correção da semana 1. Tchau!